Simbora junto aqui com o Sport, que volta para o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, a uma rodada do término. Pois é, o sonho está vivíssimo e no último sábado o Sport atropelou, passou por cima da Ponte Preta e está de volta temporariamente, porque ainda tem o fechamento da rodada hoje, mas voltou para o G4 do Campeonato Brasileiro. Como é que foi a vitória? Vitória não. Como é que foi o massacre do Leão em cima da Ponte Preta? Veja aí. Estádio Moisés Lucarelli. O Sport foi até a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, para encarar a Ponte Preta no último sábado. Se de um lado o Leão buscava a vitória para voltar ao G4, mesmo que de forma provisória, do outro, a Macaca queria os 3 pontos para tentar fugir da zona de rebaixamento. Mas o Sport começou melhor e logo aos 7 minutos, Barleta recebe de Lucas Lima, entra na área e abre o placar. 1-0 Leão. A situação da Ponte ficou ainda mais complicada no jogo, quando o camisa 14, Luiz Felipe, dá um pisão no autor do gol do Sport e é expulso após a análise do VAR. Com 1 a mais, o Sport aproveita. Lene Lobato entra na área, cruza a bola e Fabrício Domingues, mesmo caindo, consegue desviar para a rede. 2-0. No finalzinho do primeiro tempo, a Ponte teve a chance de diminuir. Hudson soltou a bomba, mas a bola bateu no rosto de Kaique França e foi para fora. E quase que o Sport iria para o intervalo com uma vantagem ainda maior. Barleta de longe arrisca e a bola passa perto. Na segunda etapa, logo aos 2 minutos, escanteio cobrado por Lucas Lima. Chico ajeita de cabeça e o capitão Rafael Thierry aproveita para ampliar para o rubro-negro pernambucano. Ponte Preta 0, Sport 3. Assim como Thierry, Chico também queria deixar o dele. Neste lance, o zagueirão chutou bonito, de longe, mas o goleiro Pedro Rocha espalmou. A essas alturas do jogo, boa parte dos torcedores da Ponte já tinham saído do estádio e por isso não viram mais um gol sofrido pela Macaca. Lucas Lima lança na cabeça do volante Fabinho, que livre, consegue marcar. Goleada do Sport em Campinas. Final de jogo, Ponte Preta 0, Sport de volta ao G4 da Série B 4. Agora os rubro-negros, com 63 pontos, terão que torcer por um tropeço do Ceará, que joga contra o América Mineiro na Arena Castelão. O Vozão está com 60 pontos, mas se vencer, apesar de igualar no número de pontos dos pernambucanos, ficarão com uma vitória a mais na competição. Ô, gente, coloca aí a enquete de novo, até porque no finalzinho aí da matéria, né? O Rafael, que fez a reportagem, ele falou a respeito desse jogo. Depende dessa partida aí. Se o Ceará tropeçar, se empatar ou perder, o Sport se mantém no G4. Se o Ceará ganhar, o Ceará volta para o G4 do Campeonato Brasileiro. Então, o jogo do Ceará e América vai dar Ceará, empate ou América, vá lá no Barra TV Tribuna PE. Voltando para o Sport, Pepa analisa a goleada do Leão em cima da Ponte Preta. Palavras do professor português. Não, acima de tudo foi um jogo muito intenso, muitos nervos, não da nossa parte. Nós sabíamos que a equipa de Ponte Preta é uma equipa muito agressiva, muito intensa, mas também muito nervosa. E nestes momentos é preciso ter muita cabeça fria, perceber o que é que o jogo dá, perceber a importância do jogo, a responsabilidade do jogo e sermos agressivos, sermos intensos, mas nunca perder a cabeça, porque era um jogo propício para isso acontecer. O Ponte entrou forte, muito agressivo, muito intenso. Nós demoramos um pouco a encontrar os espaços e a ter um pouco mais calma, colocar a bola no gramado. Sofremos ali alguns cantos, algum ruído nos primeiros minutos, com o jogo mais direto, principalmente para o lado esquerdo do Ponte, do nosso lado direito. Mas com bola depois acalmamos, encontramos os espaços, algo que também foi muito analisado e os jogadores foram impecáveis, foram muito inteligentes nesse aspecto.
conseguimos abrir o placar, que é muito importante. E depois, pronto, a partir da expulsão, que é mais do que justa, é o que é. O jogo ficou um pouco ingrato para o Ponte Preta, mas isso é algo que nós não temos culpa nada disso, é o que é. E a partir daí tivemos mais espaço, tivemos muitas bolas no último terço, faltou depois definir melhor. E começamos a definir melhor, a encontrar o espaço, a ter mais tranquilidade. E depois, com naturalidade, o placar foi subindo, com qualidade dos jogadores, com muita calma também. Mas, acima de tudo, foi uma semana que não foi fácil. Acima de tudo, pelo jogo ingrato que tivemos em casa, mas sobre isso não podemos fazer nada. O que podemos fazer era o mínimo que este grupo precisava, era o mínimo. Agora, atenção aí, torcedor rubro-negro. A parada é a seguinte: secador e calculadora nas mãos. Então vamos conferir agora algumas situações que vão poder garantir o acesso do Sport para jogar a primeirona no ano que vem. O sonho de voltar à elite está vivo. A vitória contra a Ponte Preta fora de casa, pelo placar de 4-0, colocou o Sport, mesmo que de forma temporária, no grupo de acesso à primeira divisão. Mesmo com os 3 pontos conquistados fora de casa, depois de uma boa apresentação, o Leão da Ilha não depende apenas das próprias forças para seguir no G4. Vamos aos cenários de acesso. Primeiro, o Sport, com 63 pontos e com 18 vitórias, terá que torcer, mas torcer muito, para que o Ceará não consiga vencer o América Mineiro na noite de hoje na Arena Castelão. Uma vitória do alvinegro cearense levaria a equipe aos mesmos 63 pontos do Sport. Porém, o Vozão ficaria com 19 vitórias, uma a mais que o time rubro-negro. E com isso tomaria mais uma vez a 4ª posição do Sport. Mas o Leão também tem um outro cenário possível de acesso, e seria na última rodada. Em caso de vitória do Ceará e saída do G4, os rubro-negros também ligariam o secador com um outro adversário direto, o Novo Horizontino. Tudo isso porque, após empatar em casa com o Paysandu, o time comandado pelo técnico Eduardo Batista está na 3ª posição com 64 pontos, mas terá um compromisso complicado na 38ª rodada: encarar o Goiás na Serrinha. O esmeraldino atualmente está com 60 pontos, na 6ª posição, e por incrível que pareça, pode também aparecer no G4, a depender de outros resultados. Já uma 3ª situação favorável ao Sport seria o Mirassol, com 64 pontos, não conseguir vencer a Chapecoense no interior de São Paulo. Ou seja, é torcer contra o Ceará para que o time alvinegro empate ou perca para o América Mineiro, torcer por uma derrota ou empate do Novo Horizontino contra o Goiás em Goiânia, ou ainda esperar por um vacilo do Mirassol em casa com a Chapecoense. Mas nada disso surtirá efeito se o Sport não conseguir os 3 pontos contra o Santos no próximo domingo na Ilha do Retiro. É fazer o papel de casa, pegar a calculadora e ligar o secador. Como esse jogo de hoje tem total interesse do Sport, do Mirassol, do Novo Horizontino, então vamos ver a entrevista do meio-campista Richardson. É o recordista de jogos do time do Ceará e ele fala sobre pegar o América Mineiro com o Castelão lotado de torcedores do Vozão. Acho que a partida envolve muito, né? Envolve muita coisa. Toda a nossa caminhada, nossa expectativa, toda a euforia do torcedor. Está ansioso para que a gente chegue no objetivo. Então, é mais uma decisão nesse ano cheio de decisões aí. E a gente espera estar preparado, que é o mais importante, é fazer mais um bom jogo. A gente está vivendo um momento bom dentro da competição, então a gente quer manter isso com mais um jogo dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, porque a gente possa impor o nosso ritmo aí e fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar mais uma vitória. O pitômetro da equipe do Jogo Aberto para o jogo de hoje, que você está votando aí na enquete. A gente tem os palpites aqui também, de Ceará e América Mineiro. Bora ver como é que tá? Abre a tela. Para mim o Ceará ganha 2-0. Para Zé do Carmo também, 2-1.
Duda acha que dá empate. Aí o Sport se mantém no G4. 1-1. Paulo, 2-0 Ceará. Gabi acha que dá empate. Rafael, 2-1 Ceará. Ramon, 2-0 Ceará. 9-1. O irmão de Lisca. Não era pro Ceará, Mário? Ah, rapaz, é o América daqui. Que ele... o Ameriquinha da Estrada do Arraial. Estão vendo o símbolo? 9-1 para o América, campeão da Série A3. Entendeu? É isso aí que Mário botou. Preste atenção no símbolo, se não está diferente. Olha aí, ó. Tá vendo como é que é? Bom, vamos voltar com o Paulo de Tarso. Agora, notícias do Leão da Ilha. Ô, Paulo, o Sport vai pagar a multa de R$500 mil para ter Lucas Lima na partida contra o Santos, hein, Paulo? Pois é, Carlos, a grande expectativa no Sport é essa para o jogo contra o Santos, marcado para o próximo domingo. O jogador atuou toda a competição contra o Santos no fechamento do primeiro turno, na estreia do técnico Guto Ferreira. Ele não atuou na Vila, forçou até o terceiro cartão amarelo, não precisava jogar contra o Santos naquele momento, né? Não foi um desfalque que fez tanta falta naquela situação, né? Mas o Lucas Lima é um jogador importantíssimo a essa altura do campeonato. Então o Sport vai se esforçar para fazer o pagamento de aproximadamente R$500 mil. É a multa para utilizar o jogador domingo contra o Peixe. Não há essa confirmação ainda que isso vai acontecer, mas provavelmente o Sport vai se mobilizar para fazer um pagamento que pode valer o acesso para o Sport, né? O Lucas Lima é muito importante nesse jogo, decisivo demais para o Sport, vale o acesso para a primeira divisão da próxima temporada. Perder o Lucas a essa altura seria um desfalque realmente muito grande, e claro que o técnico Pepa conta com o jogador, mas vai depender dessa questão financeira, do que o Sport vai conseguir arranjar, né? Então, contar com o Lucas Lima, o Sport subindo, então seria até barato, né? Considerando aí um possível acesso, se realmente isso acontecer. Agora, falando sobre o jogo ainda, nesse clima de euforia, o cenário de fato melhorou muito para o Sport. Vou até colocar um pouco de molho nessa história de probabilidades, porque o Sport pode subir até com um empate com o Santos, desde que alguém perca aí nessa última rodada, ou o Mirassol, que tem um jogo mais acessível em casa, no Maião, contra a Chapecoense, que já escapou do rebaixamento, vai jogar um pouco mais leve lá no Maião, em Mirassol, e o próprio Novo Horizontino, que vai ter um confronto direto contra o Goiás, a essa altura, confronto direto. O Novo Horizontino, que perdeu do Operário, empatou com o Paysandu e quase perde do Papão no último lance do jogo, né? Num contra-ataque, o Esli Garcia, né? Tropeçou, caiu no gramado e o Paysandu não concluiu a jogada. Foi uma situação que aconteceu no jogo lá no Jorge Ismael de Biasi. O Sport está, claro, vai fazer a sua parte, buscar fazer a parte dele contra o Santos no próximo domingo, com a ilha completamente abarrotada. Jogo 6h30, está confirmado esse horário. O Sport vai iniciar amanhã a preparação para enfrentar o Santos. A delegação voltou de São Paulo ontem, após a goleada sobre a Ponte Preta. Hoje é descanso para a rapaziada. Amanhã o técnico Pepa vai começar a pensar no time para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Santos. Carlos, eu estava acompanhando a coletiva do pós-jogo do Santos contra o CRB e o Carille reconheceu que o time estava desligado no jogo, entrou em campo já campeão, não houve aquela intensidade, né, de um time que precisava mostrar futebol diante da torcida. Se bem que o Santos a essa altura já é campeão, então não precisava vencer, mas ficou esse gostinho, né? Perdeu com a Vila lotada contra o CRB escapou do rebaixamento, o Santos até foi vaiado, né? O técnico Carille, é algo até curioso que acontece no Santos. O Santos é campeão da Série B, mas o torcedor não gosta do trabalho do técnico Carille, que talvez não permaneça na Vila Belmiro para a temporada 2025. Então o Santos vem desmobilizado, né? Sem aquela motivação toda, perdeu em casa para o CRB, né? Jogando na Vila,
qual a motivação do Santos para enfrentar o Sport no próximo domingo, já nesse fim de festa, né? Então fica essa expectativa de como vai ser o comportamento do Santos e o que é que ele vai mandar aqui pro Recife sobre time, né? Escalação pro jogo do próximo domingo, se o Gil vai vir. Eu ainda não peguei a questão de possíveis suspensos pro jogo. O Miguelito é um jogador da seleção da Bolívia, deve voltar pro time também pro jogo do próximo domingo, então vamos aguardar o que é que o Santos vai preparar para o jogo diante do Sport, mas o Leão vai ficar de olho sim no jogo hoje do Ceará para saber o que é que vai precisar de fato para o jogo do próximo domingo. Sport e Santos, vale o acesso para o Leão, semana aí de muita ansiedade para o Sport, de olho no acesso. Depois da goleada sobre a Ponte Preta, o cenário mudou muito para o Sport após a sonora goleada lá diante da Ponte Preta, mandando a Ponte Preta para a Série C do Campeonato Brasileiro. Carlos. Obrigado, Paulo de Tarso, atualizando aí o início da semana, a semana do ano do Leão da Ilha do Retiro, né?